paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Os irmãos em casa, que Deus abençoe a vida de vocês também. Nós nesse mês temos falado sobre missões, né? Tem um grupo de irmãos aí que ajudou bastante já lá no investimento, né, no resgate de crianças lá no Oriente Médio. As crianças estão também envolvidas, né? Eles fizeram um cofrinho, eles estão lá até o final do mês, depois a gente enviar esses valores para poder ajudar no resgate daquelas crianças, né? E também existe a espontaneidade, né? A nossa igreja, ela assume compromissos com missionários, então a gente sempre tem formação de missionários e alguns nós até sustentamos financeiramente. Então, dentre todas as ofertas que nós fazemos à igreja, uma delas é a oferta de missões ou para missões, né? Lembrando que semana passada eu falei de uma estatística, e eu não sei se você pensou nisso durante a semana, que a estatística é que a maioria dos cristãos não contribuem durante o ano o valor de um eletrodoméstico nas suas casas. Então, foi esse. Quando você olhar para o espremedor de frutas, se olhar assim para micro-ondas, forno elétrico, se você tem uma lava-louça, prazer que te dá alegria, né? Uma esteira, né? Um George Ford, isso assim, eu não dou, não sei se você está, né? Mas a estatística é que a maioria. Uma vez um missionário foi na igreja onde era membro, e ele do público falou que a gente gasta mais com Coca-Cola e chiclete do que com missões. E aí a gente ficou lá assim, chiclete até que não tem problema não, mas... E aí a galera saiu, os meninos saíram assim, a moçada saiu no finalzinho do culto, e a gente foi para uma lanchonete. Aí quando chegou lá na lanchonete, um monte de gente pediu Fanta e Guaraná. E eu pedi o Coca assim, eu pedi também. E aí a turma, por quê? Eu disse, ele não pode falar isso, que gastou com Coca. É mais ou menos isso. A gente sabe 10 conto, 20, 100 reais, né? Então os missionários passaram um momento bem difícil, né? Esses últimos dias, mas Deus já trouxe recursos, né? A nossa igreja tem contribuído também. Então pense nisso, né? Às vezes lá, eu costumo dizer que nós somos mais capazes de fazer uma semana de jejum do que abrir mão de comer um prato de comida e dar para outra pessoa. Então, a gente ama o Evangelho, mas a gente poderia chegar ao ponto de financiá-lo também, assim como os líderes romanos fizeram sobre a ressurreição de Jesus. Eles chamaram os soldados e disseram: nós vamos pagar para vocês, dizerem que é tudo mentira. Então, quando a gente lembrar de missões, se o império das trevas paga para que o reino de Deus não seja divulgado, nós não deveríamos ter dificuldade nenhuma de sermos os financiadores, né? Assim como Paulo convidou a igreja de Roma, os crentes em Filipe fizeram para que o Evangelho pudesse ser pregado, né? Então, quando você lembrar aí das suas ofertas, né? Então, eu sempre lembro do meu dízimo, eu lembro da minha oferta específica de gratidão a Deus, eu também lembro da minha oferta missionária, né? A regra é, quanto mais, né, seria melhor. Então a gente sempre usa o padrão mínimo, dízimo é 10%, né? A oferta é quanto o coração quiser. O coração desesperadamente, ele engana, né? Ele engana. Então ore, né, sobre esses sentidos, então do modo que você puder, e também presencialmente. A gente tem falado da obra missionária fora, mas também reforçado o papel nosso onde nós estivermos. Se o reino de Deus deve atingir todas as esferas, né, então nós devemos ser aqueles que estão disponíveis para que isso aconteça na nossa vida, na vida da igreja, e a gente possa influenciar outras pessoas, né? E mais 2 gatilhos. O primeiro, tudo isso é para a glória de Deus. O segundo, imagine só você participando do processo de salvação de pessoas. Eu disse que a alegria da salvação é maravilhosa, mas tem pessoas que vão perdendo o prazer da salvação e ele acaba esquecendo disso. Mas os missionários, os estudiosos e
pessoas que trabalham com maior discipulado, mais intenso, eles dizem que a alegria de ver alguém sendo salvo é muito mais intensa do que a alegria do dia da nossa salvação, né? Eu acho interessante isso, a gente produzir fruto e fruto que transforma, né, a vida de outras pessoas e conduzir, que a gente pudesse lembrar desses ensinos, tá? Hoje nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor, Atos, capítulo de número 1, verso de número 8, e lembrar um pouquinho, né, da história de Simon, né, que é um missionário que veio dos Estados Unidos para poder pregar o Evangelho aqui no Brasil. E nós temos nessa semana celebrações dos 161, como na semana passada, né, 161 anos da Igreja Presbiteriana. Vamos ficar de pé, irmãos? Atos, capítulo 1, verso de número 8. Vamos todos juntos? Leiamos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, tem muitos livros por aí, e eu queria recomendar esse livro, tá? É um livro que quem é o autor dele, o reverendo Elben Lene César, ele é um pastor em Viçosa, falecido, né? E ele é um grande escritor, um poeta, e ele escreveu um livro que eu considero que ele traz informações diferentes do que a biografia só, e ele fala sobre a vida de Simon, né? O título do livro é Mochila nas Costas e Diário na Mão, né? Ele diz que o motivo desse livro, Mochila nas Costas, foi quando Simon sai de casa e decide ir estudar fora. Então ele ia fazer teologia e agora então ele estava saindo de casa e ele ia iniciar uma nova caminhada para ser pastor, mas com o objetivo de ser missionário, tanto que no ano que ele é ordenado é o ano que ele vem para o Brasil pregar o Evangelho, né? Diário na mão é porque a maior parte da informação que temos, né, sobre a preparação, a caminhada de Simon, é a partir de um diário dele, né? Eu não tenho um exemplar, eu já vi no PDF, mas depois eu não vi mais, depois eu posso passar para os irmãos. Então ele contando a trajetória, os dias, como foi, a experiência. Ele tem, né, um lado mais bucólico, assim, parece um pouco mais triste, né, de alguém assim que queria vencer, queria fazer mais, mas é uma pessoa extremamente preparada, né? Ele foi professor de línguas, né, latim, grego, espanhol, e foram 4 línguas, mais Brasil ainda, né, língua portuguesa. Então era alguém extremamente preparado. Os sermões dele, né, o cunhado dele e o irmão separaram muitos sermões que saiu num jornal que ele escrevia, e a gente vê os textos, né, como ele era uma pessoa extremamente bem preparada, mas ele sentia-se sozinho, assim, nessa obra. Ele chegou que encontrou um companheiro, um Chamberlain, para poder trabalhar com ele, e aí ele desenvolver, mas mesmo assim ele dizia assim: oh Deus, eu não me sinto preparado para tudo, mas ao mesmo tempo ele diz: mas eu não posso desobedecer ao meu chamado, né? Foram 8 anos aqui no Brasil, uma vida curta, aos 34 anos ele faleceu. E aí a gente encontra essa história, uma pesquisa, e o interessante dessa pesquisa é que o Elben, ele conta a história de Simon dentro da grande história, ou seja, cada capítulo ele fala o que Simon fez, mas ele conta o que estava acontecendo ao redor do mundo. Então, por exemplo, 1859, ele fala sobre o livro, né, que também é lançado nesse ano, né, o livro de Darwin. Então, a origem das espécies. E ele fala um pouco sobre essa realidade. Ele fala do movimento que estava acontecendo, né, o lançamento de um livro há um ano, né, de Karl Marx. Ele conta um pouco da história, e ele fala também sobre o livro, né, Os Espíritos, de Allan Kardec,
dizendo que nesse mesmo momento uma grande revolução estava acontecendo no mundo, e ele vem para o Brasil, onde é um local suspeito, porque aqui tinha malária, e a turma disse: não vá para lá não dá perigoso, não entre naquele local, não apareça lá. Mas ainda assim ele veio, né? Entende-se que ele tenha falecido justamente por causa da malária. No texto lá diz que é febre bilicosa, ou biliosa, né? Aí eles então registraram isso, mas eles acham que é malária, né? Morreu lá em São Paulo, chegou no Rio. Então ele conta um pouco dessa história, tá? Esse livro é da editora Ultimato, dá para pedir pela internet, né? A turma aí tem, então facinho, excelente leitura. Esse eu posso emprestar no final, alguém quiser, 15 dias para ler. Vai jogar o tempão, hein? Um livro desse é um dia. É sério, estou falando sério. A gente que não lê 250 páginas é um dia. Você fala, né? Igual fazer prova. Então, dá uma leitura. Mas eu ofereço esse aqui com 15 dias. Se ler antes, eu passo para outro o irmão. Mas o legal é ter, né, essa literatura em casa, ok? Irmãos, Atos 1:8. Nós temos aqui a declaração de como é que aconteceria a obra missionária. Se nós lermos do verso 6 até o verso de número 11, nós encontramos aqui o que os estudiosos, né, os intérpretes de missões, têm chamado de competências, né, a quem compete cada uma das coisas, né? O verso de número 6 fala dos discípulos conversando com o Senhor Jesus, e diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos competência conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então o texto começa a dizer que quando Jesus voltará, quando o reino será estabelecido, pertence a quem? A Deus. Não pertence a nós. E ele fala mais um pouco, né? Um outro momento nós vamos trabalhar nessas questões de competência. Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e lhes compete ser minha testemunha. Competência aqui da igreja e competência do Espírito. Qual é a competência da igreja? Pregar, testemunhar. Qual é a competência do Espírito? Capacitar. Ele vem e capacita, né? E aí ele capacita esses homens. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dentro desse item, o testemunhar, né, é testemunhar aquilo que eu quase que estou com dificuldade, que era competência de Cristo Jesus. Então, morrer na cruz, ninguém podia fazer isso. Ressuscitar, ninguém, somente Jesus. Somente Ele pôde fazer isso. Então, nós temos aqui a trindade envolvida, a competência de cada um, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E encontramos também a competência da igreja. A palavra testemunhar aqui é martírio, ou seja, é alguém que dá a vida para que uma verdade seja proclamada. Então é uma testemunha ao ponto de ele dizer assim: podem tirar a minha vida, mas essa verdade eu não abro mão. Então as testemunhas, então, são pessoas que viram o que estava acontecendo, sabem do que estava acontecendo, mas eles estão dispostos a dar a própria vida. Então a palavra testemunha aqui dá muito às vezes a ideia de que deixa eu narrar uma coisa que aconteceu. Então não está nesse aspecto de narrativa simples, mas está no aspecto de dizer: olha, eu dou a minha vida. E a gente sabe que a igreja iniciou com os mártires, né? Qual é a base disso? É simples. Se aquele que é o Senhor da igreja, aquele que estabelece o reino, aquele que pode todas as coisas, morreu em favor da igreja, a igreja também tem que estar disposta a morrer por isso, né? Eu sempre associo dois textos, João 3,16 e 1 João
3,16. São dois princípios, né? O primeiro princípio é o que é o Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um sacrifício. O sacrifício é quem? Cristo Jesus. Mas 1 João 3,16, alguém sabe de qual? Isto consiste o amor de Deus, no qual ele deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Assim como Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então existe um sacrifício nessa história. Então todo pregador, ele está sujeito a agravar a vida e a sua história. Então assumir Cristo, nesse sentido aqui, é você assumir risco. E é o que eles fizeram aqui. Então nós encontramos essas 4 competências, mas a gente precisa sempre lembrar da obra maravilhosa e o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Quando a gente fala do Espírito Santo, irmãos, a gente que estuda pouco e pensa pouco sobre as coisas que o Espírito Santo faz, né? A regra seria: tudo quanto é igreja e tudo quanto faz a igreja só faz pelo poder do Espírito. Eu canto na minha igreja por causa do Espírito. Eu leio a Bíblia na minha igreja por causa do Espírito. Eu me converti por causa do Espírito. Eu preciso perdoar por causa do Espírito. Por quê? Porque é Ele quem faz com que as verdades de Cristo estejam em nós. A ausência do Espírito Santo na nossa vida é tirar a nossa própria existência, pois o Espírito nos dá vida em 2 processos. Existe o processo de vida, de bios, ou seja, nada nesse mundo existe sem a presença e participação do Espírito Santo. A obra criada, Cristo Jesus é a palavra que cria, Deus é aquele que ordena a palavra, mas o Espírito Santo de Deus é que mantém todo o universo, mas debaixo da palavra de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito que dá vida, é Ele quem faz. Não é só na igreja, irmãos, em qualquer lugar é obra do Espírito. Por isso que no início diz que o Espírito pairava, né? O termo ali alguns já tem, é como uma galinha que está chocando assim, né, os seus ovos. Ela está dando energia para que aconteça aquilo. Mas existe o segundo processo. Agora já não é bios, agora é zoe. É vida eterna, vida que não acaba, vida que não se finda. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, né? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que existem 2 modos de vida: ou você vive na carne, ou você vive no Espírito. Preste atenção, quando a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne, não é o meu Espírito que milita contra a minha carne, não é isso não, tá? É o Espírito Santo de Deus que luta por mim. Ele, para dominar, por isso eu devo ouvi-lo. Ou a minha carne, os meus pecados, que luta por mim, contra mim, enquanto que o Espírito Santo de Deus luta a favor de mim. Depois que nós recebemos tudo isso, e aí então, como é que a vida é transformada? Pelo anúncio da palavra. Então o Espírito, ele aguarda a proclamação da palavra, por isso nós vamos testemunhar. E é o Espírito Santo de Deus que age transformando vidas. Não sabemos a hora, o momento, quando, mas isso pode deixar-nos um pouco preguiçosos. Por quê? Porque a gente diz assim: mas se não sou eu quem convence, então a honra não está em mim. Tente imaginar você ser considerado uma pessoa honrada porque você convenceu a tantas pessoas a serem salvas por Cristo Jesus, e aí a responsabilidade é sua. Aí todo mundo: você que converteu fulano, você que converteu. E aí a Bíblia diz o contrário. Ela diz que o nosso papel não é um papel de salvação, o nosso papel é um papel de proclamação. Mas nós invertemos, irmãos. Como achamos que o nosso poder é poder de salvação, a gente desanima. A gente começa a escolher quem tem mais necessidade, quem tem menos.
A gente acaba escolhendo família, parente. Eu vou em algumas reuniões de oração, irmãos, que às vezes a reunião de oração é para interceder por outros, né? E a felicidade da pessoa é interceder somente pela família dela. Quando ela pensa em salvar alguém, ela só pensa em alguém da família dela. Por quê? Porque ela está ligada emocionalmente a esse processo, enquanto a gente deveria ter um outro foco. O foco é: eu anuncio, mas quem salva é o Espírito Santo, é Ele quem convence. E aí então a gente decepciona, pois a pessoa mais especial que nós queríamos que fosse para o céu conosco, ela não quer. Não quer. E aí você fica decepcionado, diz assim: nossa, na minha casa as pessoas não querem, agora eu vou sair pregando aí para todo mundo? A Bíblia diz que eu tenho que amar os meus. Não, os primeiros são os seus. Mas se os seus não quiseram, então você vai ter que pregar para outros, continua testemunhando. E aí você evolui nesse esquema. Onde você for, então a proclamação. A gente faz uma distinção entre o departamento, né, RH do Reino dos Céus, e o departamento de marketing. Qual é a diferença? É simples. O marketing anuncia o que é o Reino de Deus. O marketing não contrata ninguém, o marketing não transforma ninguém, o marketing avisa: crê no Senhor Jesus, será salvo. Esse é o nosso papel. A igreja tem esse papel. Ela tem que ir em todos os lugares, fazer a promoção, ou seja, o anúncio desse evangelho. Qual é o papel, ou quem tem o papel de RH? RH é o lugar que contrata. Você passa pelo psicólogo, você preenche as fichas, ele te examina, vê, daí a pouco ele passa contratado. Quem faz isso, irmãos, é o Espírito Santo. Então, não tenta salvar pessoas que você vai criar crente falso. Proclame o evangelho e o mais verdadeiro possível. Eu queria então, a partir disso, mostrar para vocês um pensamento de Simon, só para a gente poder atualizar. E ele escreveu algo que eu queria que você pudesse ouvir. Quem elaborou esse texto, o Elvin também. O Elvin fez entrevista, né, um texto, né, como entrevista de Simon, mas ele pegou um texto falando sobre a conversão de Simon e o que ele falava sobre o pecado e como é que a gente precisa entender isso. Então, aquilo que nós vamos proclamar, ele disse: se Deus não poupou seu filho, porque ele se tornou fiador do homem, que esperança pode ter quem não tem fiador? Se a lei divina é tão severa e a justiça tão rigorosa, que só o sacrifício de Cristo consegue apagar a sentença pronunciada contra todo o que tem quebrado essa lei, qual seria a infeliz sorte do pobre pecador que se apresentar perante o tribunal de Deus fiado em seus próprios merecimentos ou nos de qualquer outra criatura? Isso aqui ele escreveu na sua conversão e depois ele continuou pregando isso. Ele disse: não são os nossos méritos. Então, nem para a salvação das outras pessoas e nem pela nossa, nós somos responsáveis. Eu não consigo, não é competência minha. Mas ele entendia que se há um local que precisa ser pregado o evangelho, ele vai. Ele queria ir primeiro na Ilha da Madeira. Depois, então, ele resolveu vir para o Brasil, em umas conferência missionária. Quando ele faz isso, ele escreve. E as pessoas perguntam assim: você vai para aquele lugar? Ele diz: olha, aqui tem tanta gente. É pregar o evangelho para tantos. Lá é um lugar que precisa de alguém. Lá não tem ninguém. Lá não tem ninguém. E quando ele chegou aqui, irmãos, era proibido pregar o evangelho. Você só podia pregar o evangelho dentro do seu gueto. Ou seja, aqui no Brasil já tinha uma igreja. Existia a igreja congregacional fluminense, lá no Rio. Já tinha um pastor aqui e já tinha uma igreja. Só que não podia pregar o evangelho para quem não era da igreja. Só para protestante. Porque o Estado, ele era católico, a religião oficial. Então você não podia sair pelas ruas pregando o evangelho. Onde é que se pregava o evangelho? Dentro dos navios. Ele estava em águas, né, brasileiras, mas dentro do navio você poderia manter a sua fé. E somente pessoas
de fé protestante, você não podia fazer proselitismo, era proibido as pessoas converterem ou transformarem-se protestantes. Mas interessante que no ano em que Simon Thompson chegou aqui, estava acabando de resolver esse problema. O pregador que pregava aqui antes, ele mandou os documentos para algumas autoridades perguntando se o povo brasileiro não podia escolher a religião que tinha. Por quê? Porque ele estava sendo proibido de exercer a medicina porque era missionário. Calley, que era esse pastor, ele era proibido de pregar o evangelho e era proibido de exercer a medicina. Só que aconteceu o quê? 2 senhoras se converteram. Elas não eram protestantes, elas eram de fé católica, e aí então ele foi sentenciado, proibido. Não sentenciaram ele de pregar o evangelho, porque no país era liberado pregar o evangelho como fé de alguém que já tinha. O que era proibido? Conversão. E aí então eles fizeram o quê? Caça a medicina dele aí. É a coisa mais importante que tem, é a renda que ele tem, então vamos proibir. Por quê, irmãos? Aí agora tem uma questão já de jurisdição. O diploma dele não era aqui no Brasil. Ele disse, não, seu diploma não precisa. Até o momento em que, no ano em que Simon chegou, no meio do ano foi liberado pregar o evangelho. Então Simon já chegou num momento muito agradável, mas ele levou 1 ano aprendendo o português para pregar o evangelho a brasileiros na língua portuguesa. Durante 1 ano ele encontrava com crentes congregacionais, crentes franceses, que passavam pelo Rio de Janeiro, alguns anglicanos que passavam por lá, e aí então ele tinha oportunidade. E as mensagens de Simon eram de profundidade teológica. Quem estuda um pouco da história sabe que o professor dele, que é Alexander Hodge, é um dos grandes professores de teologia sistemática. E aí então ele traz isso com ele, e ele vai pregar esse evangelho. Eu vou aqui ler algumas frases. Aos 22 anos, no primeiro semestre de 1855, era um grande pecador. Ele diz assim, nesse momento, 1855, foi quando ele firmou as suas bases de convicção de quem verdadeiramente ele era. Aqui ele escreve algumas frases. Deixa eu encontrar aqui. Assim, ele diz assim, isso ajuda a gente a pensar no que ele tinha. O fim principal do pregador deve ser conduzir seu auditório aos pés de Jesus. Para ele, o teólogo que se propuser a explicar o caminho da salvação sem ter convicção íntima dessa verdade central, o Salvador é somente Jesus, perderá seu trabalho e será um marinheiro que não sabe usar uma bússola. Então ele está dizendo assim, se eu como pregador e você como anunciante não entender quem é Jesus, e se essas pessoas não prostrarem-se aos pés de Jesus, acabou. Então você precisa ter o vinde para depois fazer o ide. Mais uma frase num sermão, ele: ministros de Cristo, lembre-se disso, a centralidade de Jesus na pregação, cada vez que vocês subirem ao sagrado púlpito. Numa época sem recursos de gravação e conservação, as mensagens orais perdiam-se, mas ele tinha esses registros guardados na imprensa. Por isso, então, essas frases chegaram até nós. Aí ele escreve mais algumas. Foi a vontade de Deus salvar a nossa raça, e por isso ele suspendeu a execução de suas leis e publicou um decreto de anistia ou de perdão sobre certas condições, ou seja, crendo em Cristo Jesus. Ele diz: abram a Bíblia, correndo suas páginas, vocês vão achar desde Gênesis até o último versículo de Apocalipse um testemunho invariável à doutrina de que sem derramamento de sangue não há remissão. Nem eu, nem vocês
podemos se salvar sem derramamento de sangue. A justiça divina não se deu por satisfeita sem que o Salvador pagasse por nós com o seu próprio sangue ou a sua própria vida. Então, esses textos, irmãos, é de um sermão onde ele busca convencer os pregadores de que eles não são, né, o motivo da salvação das pessoas, mas eles são os anunciadores. Mas ele diz, mas você só pode anunciar daquilo que você tem conhecimento. E aí ele escreveu mais duas frases. É preciso ser muito ignorante para se poder negar esse fato fundamental da fé cristã, que nosso Senhor realmente padeceu a pena e que estávamos sujeitos. Ou seja, não foi nenhum pastor que pagou por isso. É por isso que Jesus, ele cerca, né, ou pelo menos a colheita aqui, sim, essa aqui está interrompida, eu vou deixar para lá no final. Então, irmãos, pelo menos o pensamento, né, desse homem, movido pelas coisas e pelo Espírito Santo de Deus, para que ele pudesse pregar o Evangelho, pudesse chegar aqui. E a gente olha que timidamente ele vai evoluindo depois que chega aqui como um mártir, como alguém que dá a sua própria vida. E a história dele não é a história mais alegre, é uma história assim de muita dor. Nesse período todo aqui, pai falece, mãe falece, a esposa, com um ano de casado, está grávida, ganha o neném, 9 dias depois a esposa morre, e agora ele se vê como uma criança, mas graças a Deus um irmão dele e uma irmã dele estavam morando aqui no Brasil, e aí então ele pega essa criança e entrega para que a irmã possa tomar conta, porque ele não tinha condição de fazer isso. Então veja que a história desse homem é de extremo martírio, de extrema dificuldade, né? Então Simon vivenciou tudo isso, né? Mas de uma grande formação, de uma grande capacidade. Tudo que Simon fez em 8 anos, né, ele montou como base toda a atividade, todo o trabalho da igreja presbiteriana. Então ele pregou o Evangelho, iniciou depois com escola dominical, 4 pessoas, mas foi pregando o Evangelho. Ele, né, que fez formação para pastores, ou preparou pastores até a ordenação, especialmente do José Manuel da Conceição, abriu um seminário, tinham 4 alunos. Olha, mas continua sendo, isso não impede. Então o Senhor Jesus pegou 12, numa multidão que poderia ter, ele escolheu 12. Os discípulos então caminhavam com o Senhor Jesus e aprendeu todas essas coisas. José Manuel da Conceição era um padre, e ele então, no pensamento, na conversão, ele é preparado, ele é ordenado, e ele vira então o primeiro pastor, né, protestante formado, né, no Brasil, e sai para responsável. Mais 3 colegas se formaram e se tornaram grandes pregadores. O Rio de Janeiro recebeu a presença de Simon, mas também São Paulo experimentou isso, né? E um dos modos que Simon compreendia era que a distribuição de literatura é algo extremamente importante. Colocar a Bíblia na mão das pessoas. E aí então ele faz isso, né? Ele tem distribuição de textos bíblicos, ele abre uma imprensa, né, um jornal, e ele passa a distribuir esse jornal para que as pessoas pudessem entender a teologia que ele estava trazendo, e daí então montam-se todas as bases da nossa igreja. A partir disso vieram seminários, escolas, hospitais, creches, e aí o Brasil todo foi recebendo essas informações. A igreja, irmãos, era igreja pequena, 12, 17, 20 pessoas, então não era igrejona, né? Uma coisa que acontecia nesse período, mais 10 anos depois que vai acabar, nenhuma igreja protestante poderia ter um pináculo, ela não podia ter torre. Por quê? Porque a religião, né, do Estado era o catolicismo. Então você tinha que encontrar local para reunir, mas você ia alugar os lugares para reunir, era proibido, porque você estava sendo ameaçado. Se você é proprietário de alguma situação, nós vamos reunir aqui, né? Aí existe aqui uma informação de uma grande discussão, né? Até hoje ela aparece. Quem é que abriu as portas para que as igrejas pudessem ter cultos, né? A gente hoje tem um pensamento
né, é algo discutível, foi a maçonaria, que abriu portas. Acontecia em templos, mas o templo era deles, era alugado. Então eles abriam, diziam, podem reunir aqui. Eram salões, e aí então a reunião acontecia lá, pois era o local onde se podia reunir. Se reunisse em outro local, na rua, era proibido, pregar na rua era proibido, era dificuldade. Então, existe uma associação sobre isso. Eu acho que a gente não deve discordar, né? Discordar da história. Nós temos que entender a história e o que aconteceu, por que essas coisas elas aconteceram, para justamente o sistema democrático pudesse ser implantado no nosso país. E uma das coisas que vai definir uma democracia é a sua liberdade religiosa. Então aqui nessa república, esse local aqui, você não tinha liberdade religiosa, você não podia fazer proselitismo, você não podia pregar a sua religião a outras pessoas, ou seja, as pessoas não tinham liberdade de escolher a sua própria religião. Então é uma conquista que acontece nesse momento, né? E a igreja vai, né? E uma das pessoas que Simon passou também a ter contato, né, é com Dom Pedro II, né? Nessa caminhada toda aí, até ele. Então, isso facilitou muito, até o momento em que as igrejas protestantes puderam construir templo e fazer então as suas torres. As primeiras que foram construídas eram sem torre. E o que significa torre? Tá, irmão? Deixa eu explicar aqui qual é o simbolismo da torre. Então, se você for lá na Europa, você vai ver igrejas protestantes todas com torre. A maioria. As igrejas mais modernas que abriram mão das torres. Algumas igrejas presbiterianas aqui no Brasil têm torre. Então, se você olhar, por exemplo, a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, né, que é uma mais assim, suntuosa, maior e tal, e ela tem lá as suas torres, né? O símbolo é: aqui é um local que se aponta para o céu. Esse é o motivo. As torres tinham esse motivo. Então aqui é o local onde você vem, mas o nosso foco é para o alto. A ideia é essa. Não sei se vocês já foram, né, lá em Belo Horizonte. Existe uma igreja lá que tem a torre de cabeça para baixo. Você está aqui, né? A torre está aqui assim. Só que a torre está de cabeça para baixo. Isso deu um problema. Porque isso interpreta um templo, tá, irmãos? Alguém sabe onde é? Igrejinha da Pampulha. A torre lá é de cabeça para baixo. Não é de ponto para cima. Quem fez? Um ateu. Todos entendem que a declaração de Oscar Niemeyer é que ele não acreditava em Deus. E uma forma de declarar isso é o quê? Inverter o símbolo máximo do templo ou dos santuários que a Europa trouxe, né? A Europa que criou essas coisas, né? Não é o cristianismo em si, mas uma cultura cristã europeia. Nossa igreja aqui não tem esse pináculo. Por quê? Porque não é cultural mais. Para nós isso não faz sentido, né? Algumas igrejas gastaram rios de dinheiro para construir torres. Não sei se vocês sabem disso. A história fala sobre isso. Não, vamos fazer uma torre. Por quê? Porque era moda. A torre mostra quem nós somos. A torre, e era cultura, irmão. É aquilo lá mesmo. É o momento. Passou. Então, quando a gente olha uma torre, automaticamente os protestantes hoje é assim: torre é coisa da igreja católica. É sempre isso, né? Mas não é, né, simplesmente isso. Existe uma comunicação por trás. E aí então alguns abriram, né? A forma de se fazer os templos mudaram. Os templos não têm mais as mesmas características anteriores. Hoje o templo é vidro, madeira e aço. Você encontra essas peças. Antes você encontrava madeira, tudo trabalhado, ouro lá dentro, assim, negócio. Mostrava o poder que se tinha, de quem é que está adorando aqui. Nós é que estamos fazendo isso. Por isso então a arquitetura era tão rica, tão próspera, para demonstrar justamente o poder. Se você for em Ouro Preto, você vai ver que cada igreja tem um nome e você roda para tudo quanto é lado lá. O que é aquilo? Nada mais do que sistematização de poder.
Então, aqui essa igreja aqui é da família tal. Aquela outra igreja lá, em homenagem ao santo tal, é da família tal. E eles então mostraram o seu poder. 200 anos, às vezes, para construir um templo daqueles. Mas você ia lá no outro local e encontrava o quê? Uma igreja mais simples, um acabamento mais rústico, e era dos escravos. Aí você mostrava o poder, né? Se você já rodou lá em Ouro Preto, já viu naqueles negócios lá, assim, particularmente eu tenho prazer de ir lá para conhecer a história e ver o que acontece lá. E agora, boa parte das pessoas daquela família estão sepultadas onde? Lá. Você não podia colocar do lado de fora. Para você sepultar alguém, você tinha que ter autorização. Por isso, aqui no Brasil, Simon está, e Manuel da Conceição, sepultado em um cemitério protestante. Porque você era proibido. Ronaldo vem de uma cidade que tem 2 cemitérios lá, Marcelo, né? Lá em Fernandes Tourinho, um lado você tem um cemitério católico, do outro lado você tem um cemitério protestante. Por quê? Porque você não podia sepultar um incrédulo, um ateu e um herege em solo santo, que era sempre atrás das igrejas. E aí então você teve que criar o seu, né? Aí você tinha que fazer. Então lá tem a distinção, né? Eu já fui nos 2 lá, dei uma olhadinha, então sempre tem uma comparação para dar mais cuidado. Se você for lá em São Paulo, você vai encontrar ainda um cemitério protestante. Essa era a realidade onde Simon estava vivendo e onde ele deveria pregar o Evangelho. As biografias, irmãos, ela enriquece a vida da gente. E a gente lembra assim, gente, ele fez essas coisas. Quem é que imaginava que em 8 anos ele faria isso? A expectativa de viver 50, 60 anos, né? Para a gente poder perceber mais uma ligação na história, existe um grande pregador que chama-se Spurgeon, né? Spurgeon já era pregador quando Simon nasceu. Então existe uma informação de que os sermões de Spurgeon também influenciaram no momento, nas transições do pensamento teológico de todos. Outra informação, onde é que Simon estava? Né? Ele estava na parte norte dos Estados Unidos. Né? Para quem já foi lá e quem guarda mapas, né? Você tem Nova York, ele nasceu na Pensilvânia, o estado abaixo de Nova York. Então você vai pegar assim, Pensilvânia, Nova York, aí para a turma aqui dos brasileiros, Massachusetts. Antes de você chegar em Massachusetts, você vai passar por Connecticut, um outro estado. Depois você sobe mais um pouquinho, você chega no meio e daqui a pouco você chega no Canadá. Ou seja, ele é na parte fria, ele é do norte. E a igreja presbiteriana era dividida por causa de estratégia, primeiramente, norte e sul. Mas no mesmo período, né, 1859, Simon vem para cá, mas em 1861 acontece, né, a Guerra Civil Americana. E olha, irmãos, as influências dos pensamentos. Por exemplo, é comum nós sermos criticados dizer que nos Estados Unidos os presbiterianos eram a favor da escravatura. É comum, mas preste atenção, tinha os presbiterianos do sul e os presbiterianos do norte. Os do norte não eram, os do sul eram. E a guerra foi um dos pontos da guerra, foi isso, a abolição da escravatura. E Simon, ele era de qual lado? Ele nasceu no norte, mas a formação teológica dele tinha influência do sul. Preste atenção, as igrejas por onde ele passou. Mas, quando ele pisa aqui, ele escreve contra o movimento, né, de escravatura. Ele narra, mostrando e vendo como é odioso o tratamento e por que os cristãos mantinham-se assim. Olha o que esse homem enfrentava culturalmente, críticas, a maior dificuldade, mas ele manteve-se firme. Ele teve 11, né, irmãos, 7 irmãos, né? Desses irmãos todos, 2 vieram morar no Brasil, né? A irmã morava em São Paulo
e um outro irmão veio dar aula, né, de conhecimentos gerais, de línguas, em Vassouras, né, cidade esse hoje tem muita universidade lá, então é uma cidade bem conhecida. Essa é a história que nós recebemos. E Simon então trabalhou e empenhou para isso, né? E o último sermão de Simon, né, sobre a história, eu mandei para os irmãos um resuminho da história dos anos de vida de Simon, né, as experiências que ele teve, mas a leitura desse livro, ela abre para outras informações e tem um diário. Se eu conseguir o diário, eu passo para os irmãos. Diante disso tudo aqui, irmãos, o que nós compreendemos? Simon, ele foi despertado em um sermão sobre a preocupação da obra missionária no exterior. Por quê, irmãos? A Igreja Presbiteriana do Sul, presta atenção, ela se tornou mais liberal e ela estava mais preocupada em abrir-se e ela estava mais preocupada com lutas cívicas. Enquanto que a Igreja Presbiteriana do Norte, ela era estritamente, caracteristicamente missionária. O foco dela era espiritualidade, conservadorismo e missões. Tanto é que nesse período a Igreja Presbiteriana mandou missionário para o mundo inteiro. Por isso que ele teve dúvida se eu vou para lá ou se eu venho para cá. E a gente sabe o quanto de missionários, né, depois de um tempo, a Igreja Presbiteriana do Norte também veio mais para cá e influenciou muito mais. Então, por isso nós temos essa leitura sobre a vida e a teologia, devido justamente quem veio e como veio. E aí a Igreja Presbiteriana mandava missionário para tudo quanto é canto. E como a gente sabe, né, nas nossas histórias, o quanto eles investiam em missões. Quando a gente senta para ouvir as histórias, talvez alguns dos irmãos tenham pego esse período aí. Sabe uma coisa que teve muita discussão? Como a igreja necessitava brasileira ser independente, começou a discutir sobre pastores para poder fazer o serviço e sustento, finanças. Por quê? Porque as igrejas, os missionários recebiam muito suporte financeiro. Então as igrejas, né? E uma discussão que tinha lá era quem sustentava a igreja. Tanto que a maioria dos crentes não eram dizimistas. Eles não eram ofertantes. Por quê? Os missionários davam tudo. Então se chegava lá, a ideia é essa, porque ela era sustentável. Ok, então ela não precisava disso. Então ninguém chegava na igreja, o foco era, não sustentar essa igreja. Não, porque ela tinha recurso suficiente. Então automaticamente o quê? Seu filho está com 10 anos de idade, você paga tudo para ele. Ele faz 15 e continua pagando. 17, 18, ele tem possibilidade de trabalhar, mas como você tem bom recurso, ele diz, não vou. Eu vou pagar isso tudo. Aí quando ele chega a ter 30, você lá na sua mente diz, meu filho, bem podia estar trabalhando, bem podia estar produzindo. Mas você diz para ele o quê? Não precisa, porque eu banco tudo. Então, eles tiveram esse problema. Até surgir, então, uma grande campanha dizendo, nós vamos nos desligar da missão dos Estados Unidos. E não foi fácil não, tá, irmão? Toda vez que tem esse processo de independência, aí vem as discussões. E uma delas foi o surgimento da IPI. E aí, então, foram as campanhas? Ele disse, se todo esse recurso sair, quem é que vai sustentar? E aí, então, iniciou-se uma grande campanha, instruindo os crentes a lidar com finanças na igreja. Eles não sabiam. Não é que é um problema em si, a gravidade, mas eles sabiam que todo o recurso dos Estados Unidos, mas agora, graças a Deus, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil se mantém com os próprios recursos e nós já mantemos outras igrejas fora, né, do Brasil. A manutenção, o envio. Então, a história constrói tudo isso para a gente. É bom a gente saber um pouco dessa história, mas nunca nos esquecendo, irmãos, um sermão onde a palavra de Deus foi pregada, onde um professor de teologia narrou a necessidade da igreja ser missionária. E aí então um jovem que estava lá ouviu e disse, eu vou. E os amigos dele disseram, você é louco,
Os parentes dele questionaram. Sabe por quê, irmãos? O pai dele é uma pessoa muito importante, pessoa muito influente, chegando a estar envolvido na política, ia e tomava decisões, era um médico, presbítero da igreja, e todo mundo disse: você vai mandar seu filho para missões lá naquele lugar? E o menino já era formado, conhecia francês, latim, alemão e italiano, e veio aqui conhecer o português. Esse é o menino, né? Esse menino é bom para fazer medicina, né? Ele virou missionário, né? A narrativa, irmãos, de tudo isso, ela alegra o coração da gente por saber que Deus vai operar apesar da igreja. Apesar da igreja. Deus vai agir, Deus vai fazer, apesar que de vez em quando a gente deixa o pensamento, né? O maior missionário que é considerado, né, em termos de ganho de almas, de vivacidade, de história, né, do século passado, é um homem chamado William Carey, sapateiro, em que ninguém acreditou que ele seria capaz. O que esse homem fez quando foi para a Índia, numa ilha, né, chamada Bengala, eles têm os tigres de Bengala, né, ele estava na ilha de Bengala. Ele conseguiu transformar vidas pelo Evangelho, mas ele conseguiu também transformação social. Uma coisa que acontecia lá é o seguinte: quando o marido morria, lá o marido também tinha às vezes mais do que uma esposa. Então, por serem indianos, o que é comum fazer? Cremar o corpo. Mas não tem um sistema de crematório tão bonito, sincronizado como é hoje. Vocês já viram filmes? Um tanque de madeira, uma cama de graveto, põe a pessoa, graveto do lado, cobre o corpo, deixa a face, senta fogo e empurra para o rio. Se tiver em Ganges, em Rio Ganges, manda para lá. Mas preste atenção, todas as esposas iam juntos. Divórcio não tem não. Se eu morrer, estou livre do meu marido. Você vai lá junto. E ele acabou com isso, venceu. Hoje nós temos, né, missionários cristãos, pelo menos um casal da Jocum, sendo perseguido no Brasil inteiro, porque ele resgatou uma criança que ia ser enterrada viva. Está perseguido. A igreja, ao mundo, não gosta da gente. Eu falo assim: nós vamos fazer de tudo para agradar o mundo. E quanto mais nós fizermos, menos nós vamos conseguir satisfazer. Nós vamos deixar de ser quem nós somos, né? Então, de vez em quando vai acontecer isso. Simon passou um momento muito difícil. Mas, graças a Deus, no seu último sermão, Simon elaborou um pensamento. Ele disse: primeiro, nós temos que aumentar a distribuição de literatura bíblica. Então ele estava falando de livros e de bíblias, né? E estava acontecendo nesse período, meus irmãos, o maior investimento em distribuição de Bíblia no mundo. Na época, hoje tem muito mais Bíblia, mas hoje a Bíblia chega com muito maior facilidade do que antes. Segundo, ele disse que deveria se organizar igrejas, preparando então pastores para que eles pudessem pastorear essas igrejas, e que ao lado de cada igreja pudesse ter um hospital ou creche e uma escola, a formação. Agora, irmãos, de onde saiu isso? Esse período foi um período de grande desenvolvimento do conhecimento. Há poucos anos tinha se iniciado o processo de impressão de material na Reforma Protestante. E eles descobriram o quanto esse material fazia bem em ir à mão das pessoas. E sabe que quando chega aqui, ele cria junto um sistema de comportores, ou seja, vendedores de Bíblia de porta em porta. Eu lembro da minha adolescência, né, ou da minha infância, eu acho, né?
Chegar uns caras lá com a Bíblia desse tamanho aqui, ó. A Bíblia desse tamanho, e vendia telecursos ou cursos e tudo mais. Você já deve ter um negócio de ter gastado, tipo assim, uns 2 anos pagando, financiou aquela biblioteca enorme, que você punha lá, e que hoje não dá poeira, né? Você tem tudo isso, e aí você montava lá, aí depois tinha um curso e tal. E eu lembro assim que meus pais sentaram preocupados assim com a nossa formação, e a gente não tinha material de pesquisa, e o rapaz foi mostrando o corpo humano, aí mostrou um livro do corpo humano, e eu fui ficando assim maravilhado com aquilo lá, tudo, aquele negócio, tal. Aí terminou tudo, aí meu pai comprou a Bíblia. Ele só comprou a Bíblia, não comprou os outros que eu queria. E eu ficava triste porque o vizinho tinha comprado. De vez em quando ele lá no vizinho para ler as informações que tinham. Então, os comportores, então, a pessoa batia de porta em porta, passava o texto bíblico, passava livros, ele vendia esse material, ele não tinha livraria, não tinha biblioteca, não tinha nada. E ele então desenvolveu tudo isso. Simon teve essa visão, contou com a ajuda de muitos outros, mas hora nenhuma, irmãos. Simon fala sobre a ação do poder do Espírito Santo ao chamá-lo e ao dar coragem a ele para estar nesse país, né? Talvez a gente não saia, mas talvez Deus está te chamando para isso. Os testemunhos e as biografias, elas criam em nós a criatividade, assim, olha, pode ser diferente, dá para fazer de modo diferente. Por isso é bom nós conhecermos essas biografias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A Bíblia nos chama para sermos testemunhas de Cristo. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E eu faço aqui um apelo. Você que tem ouvido sobre isso, né? Você precisa tomar algumas decisões sobre como vai ser o seu relacionamento com a obra missionária, com o ensino, com a evangelização. Você precisa criar o seu método e o modo de você fazer. A igreja pode te ajudar. Você necessita criar o seu mecanismo. Mas preste atenção. Sem Cristo em você, não há possibilidade de incentivar Cristo na vida de outras pessoas. Você não consegue ser testemunha. Deus é coerente. Ele aguarda isso. O primeiro é: vinde a mim, e depois ide aos outros. Eu preciso testemunhar daquilo que é convicção na minha vida e na minha história. No início da obra de Simon, ele estava preocupado com isso não. Mas um dia, ouvindo um sermão, ele tomou uma decisão. Não pode ter tantas pessoas aqui que conhecem de Jesus e lá fora, ele estava pensando na Ilha da Madeira, lá para aquele lado da África. Lá tem pessoas que ainda não ouviu do Evangelho. E aí ele toma essa decisão. E vem muito bem preparado, tá, irmãos? Muito bem. Chegou aqui como alguém, né? Muito bem preparado para fazer a obra do Senhor. Quando o navio para às 9h35 no Rio de Janeiro, abre-se então as portas do navio para descer, ele vai lá na agenda dele e declara que chegou, estava e diz: estou pronto para descer. Estou pronto para descer. Ele tinha arrumado tudo, né? E a gente sabe que Deus prepara a gente, né? Ele veio preparando esse tempo todo. Isso aconteceu na vida de Simon, isso também pudesse acontecer nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar, irmãos, e encerrar a nossa escola dominical. Se depois tiver alguma pergunta, né, sobre essas coisas aí, a gente pode conversar também. Deus amado, muito obrigado pelo dia de hoje e por esta manhã. Desperta, Deus, o nosso coração, que o Espírito do Senhor, Deus, que habita em nós, domine-nos, ó Deus, de tal modo que possamos, ó Deus, nos preocupar. Tire de nós a timidez, tire de nós as conclusões erradas, tire de nós, ó Deus, a preguiça espiritual, tire de nós, ó Deus, a arrogância, e que nós possamos ser humildes, ó Deus, para obedecer
a voz do Senhor Jesus, dizendo que nos enviou, e que nós façamos isso, certos, ó Deus, de que jamais falharemos, pois a nossa missão é anunciar, e a missão do Senhor é salvar. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia. Hoje, 4 horas, tem uma reunião da UCP, as crianças, ela é online, e 19 horas o culto. Se você já fez a inscrição, ok, mas quem não fez, encerrou mesmo. A gente não tem nem mais uma vaguinha, assim como a gente está hoje aqui. Que Deus nos abençoe amanhã à noite. Tá bom? Ou hoje à noite. Um abraço.